foi uma boa ferramenta que Deus nos deu, irmão, internet. Irmão, internet é coisa de Deus, viu? É a gente que manda para o outro lado, mas é coisa que Deus colocou na nossa vida para facilitar muitas coisas. Aí tem as pessoas mal intencionadas, né? Deixa na mão de Deus que é melhor. Provérbios, capítulo 16, vê comigo o versículo 18. Tem sido recorrente, né, nos atendimentos que eu tenho feito, eu notar esse comportamento, irmão, em algumas pessoas. Não estou falando de um ou de outro, estou falando de todos que eu atendo. Muitos têm esse problema em si, mas não sabem, não conseguem identificar. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque é muito pertinente. Comportamento como esse, ele é destrutivo na vida de uma pessoa. E quem pratica esse comportamento se autodestrói. Fala assim, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aí vem um conselho: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Irmão, trabalha no seu coração, fica longe da soberba. Fica longe. Foi o primeiro comportamento que Deus teve que combater, soberba. Lembra onde é que foi isso? Isaías 14, abre aí. Mais para frente um pouquinho, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Para você ver como que é destrutivo, irmão. Foi o primeiro combate que Deus teve que ter lá nos céus, como o irmão Damião falou, é isso mesmo. Foi nos céus esse combate contra a soberba. Olha o versículo 12, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas olha o poder que tinha, irmão. Está falando de Lúcifer. Ele tinha poder sobre tudo. Ele era o mais poderoso dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos. Ele tinha uma das funções mais lindas, que é dirigir o coral celestial. Ele que dirigiu o louvor a Deus, irmão. Versículo 13. E tu dizias aonde? No teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que estava no coração do Lúcifer, irmão. O cara que era poderoso no céu. Esse comportamento derruba qualquer pessoa, filho. Bom, não só qualquer pessoa, mas qualquer ser. O cara era um anjo. Lúcifer era um dos anjos em que Deus colocava mais confiança, pode-se dizer assim. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas as obrigações que ele tinha eram obrigações de quem estava na frente, filho. E nem isso foi suficiente para fazer ele viver em paz com o Senhor. Ele quis sentar acima do trono de Deus. Resultado, versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. É o endereço da soberba, filho. Lembra? A soberba precede a altivez do espírito, irmão. O nariz empinado,
a pessoa se achar, a pessoa achar que sem ela vai para o abismo, filho. E eu preciso fazer você pensar a respeito disso. Será que não sou um desses? Está amarrado, pastor. Então, às vezes a gente fala que está amarrado, mas no fundo, tem algumas coisas que tem que tirar, irmão. Falando dele ainda, Lúcifer, Satanás, Ezequiel 28, vamos lá. Para frente de Isaías vem Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações, depois de Lamentações vem Ezequiel. Combata esse sentimento, esse comportamento, se é que você passa por isso. Preste atenção nessa palavra. É uma parábola sobre o rei de Tiro, mas direcionada a Lúcifer. Você vai compreender. Versículo 11, 28, 11. Está escrito assim, ó. O que Ezequiel fala, inspirado pelo Senhor. Ezequiel 28. Vamos todos juntos, vou esperar todos. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 28. Olha, vai vendo os comportamentos que ele tinha, e se identifica algum em ti, é momento da gente botar para fora, tirar, eliminar da nossa vida, para que Deus possa trabalhar livremente no nosso coração. Versículo 11, do capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, fala assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em... Esse era Lúcifer. O que é aferidor de medida, irmão? Tudo era comparado por ele. Ele era a medida perfeita de comportamento, de formosura. O cara era um gato, irmão. Bonito. Era, não é, ele não perdeu isso. Perdeu os poderes de anjo. Mas ele ainda continua sendo o mesmo. A gente espera um Satanás como um monstro, e aí é onde a gente cai. Esperando um bicho se manifestar na sua frente, se manifesta um príncipe, um cara bonitão, uma pessoa boa de conversa. Cuidado, filho. De novo, olha lá. Assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vai vendo. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Vai vendo como que era a cobertura dele, a roupagem dele, né? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra de teus tambores e dos teus pífaros estava sobre ti no dia em que foste criado. Foram... cara, era exímio dominador de instrumentos, irmão. Sabe tocar tudo, qualquer tipo de instrumento. Veja a cobertura dele, pedras preciosíssimas. E não está bom. Quer mais? Mais. Eu não quero só tudo, eu não quero isso aqui, eu quero sentar acima do trono de Deus. Jardim do Éden era a tua casa. Sou doido para ir para lá. Mas ele morava lá. Ele andava para cima e para baixo no jardim do Éden. Meu Deus do céu, irmão. Tanta gente com a vida muito pior do que a nossa, irmão.
e está dando um sorriso por aí, está agradecendo a Deus para ter um momento de vida, e a gente às vezes reclama de coisas tão fúteis, tão bobas, sabe? A gente é cercado de condições que Deus nos dá, mas não está bom. Entenda, eu não quero que você deixe de sonhar ou tenha seus objetivos, não é nada disso. Eu quero que você tenha tudo isso, mas você não vire as costas para Deus, irmão. Nós vimos na última sexta-feira a palavra dizendo que o povo tinha virado as costas para o Senhor, tinha se afastado de Deus e vai procurar viver como quer. A maldade que fizeram com o Senhor, 2 maldades fizeram contra mim. A primeira, se afastaram, e depois foram cavar cisternas rotas para reservar água. Cisternas rotas, cisterna quebrada, trincada, coloca água, mas a água vaza, não para. Então Deus está falando: vocês vão querer fazer com a mão de vocês o que eu posso fazer por vocês, porque eu sou manancial de águas vivas. Então, quando a gente passa a querer colocar os nossos planos em ação, a querer fazer a nossa vontade acontecer, sem antes consultar a Deus, sem antes conversar, orar, buscar a presença do Senhor, a gente está colocando, meu irmão, um distanciamento entre nós e Deus. O cara era perfeito, filho, hoje se tornou nosso inimigo, inimigo de Deus, filho. Quem o criou, quem deu para ele todas as condições de vida, ainda colocou poder sobre ele. Versículo de número 14. Tu eras, viu? Eras, não é mais. Eras querubim ungido para proteger. Olha só. E te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas. O cara era fogo puro, mas é o fogo consumidor. Aí ele vem para a terra e cria o fogo da labareda eterna, que vai consumir tudo, que vai queimar tudo. Deus tinha um fogo, irmão, dentro dele. É esse fogo que às vezes queima no seu coração e que não machuca, faz você se sentir bem, faz você se sentir com condições, com capacidade. Este fogo, Hebreus 12, 29, diz que o Senhor é um fogo consumidor, que quando esse fogo ele arde no nosso coração, meu irmão, você está preparado para enfrentar qualquer batalha. E ele tinha a convivência dele no meio desse fogo, um querubim ungido para proteger, irmão. Era um anjo protetor. Anjo de guarda, não é de guarda não, protetor. Tinha essa unção. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Você está vendo, irmão? Na multiplicação do seu comércio é assim, é que ele queria levar essa ideia para os outros anjos. Sabe, quando começa ali por agosto, setembro, quando começam as eleições, aí vão levar as propostas para você. Quem leva, né? Geralmente a proposta que estão levando é: quanto é que você vai cobrar para votar em mim? Por aí você já sabe quem é o candidato.
Pois muito bem, ele tinha essa condição. Ele ia até o anjo e falava: e aí? Estou com um plano aí. Eu vou me fortalecer. Deus já me deu muito poder. Eu estou imaginando, viu? Porque é isso que me fala essa palavra aqui. Quando ele começa a negociar com os outros anjos. Já tinha conquistado 1/3 do céu. Meu Deus do céu. Será que ele tem um poder de persuasão? Muito forte. É por isso que muitos de nós estão sendo guiados por ele. Nós que eu falo, igreja. É por isso que eu falo. Não estou falando de você. Estou falando para você. Avalie a beleza. Ele usa isso, irmão. Ele vem só para vaidade no coração da pessoa. Não é errado você se cuidar, fazer a sua higiene de maneira alguma. Delinear o seu rosto. Não é não, filho, é bonito. O que não pode é você querer aparecer mais do que Deus. O que não pode é você estar aí fazendo propaganda de tudo que você tem. Isso não tem sentido na sua vida. O cara era bonito, o cara era sábio, o cara era perfeito. Mas não estava bom. Queria mais. 18 fala assim. Não, 17, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Vê só, meu irmão. Somos nós que dominamos a nossa vida. Conforme a gente quer ver Ele, a gente vai ver. Eu aprendi a ver Ele como cinza, porque foi o que Deus transformou a vida dele. Mas se eu ver Ele como um príncipe, se eu ver Ele como um demônio, se eu ver Ele como algo maior e mais forte do que eu, assim será. Mas Deus já aniquilou Ele. Ele continua perturbando essa nação, irmão. Nação de Deus. E vai continuar até o último da nação de Deus estiver nessa terra. O objetivo dele é levar todos para onde ele está. E falar que Deus falhou na criação do ser humano. E eu vou falar que Deus não falhou. Deus nos fez para que a gente venha provar do poder dele nessa terra. E mostrar para outras pessoas quão maravilhoso é o nosso Deus. E Ele tenta implementar esses sentimentos dentro de nós. A corrupção. Tem gente que se corrompe pela sua própria formosura. Acha que a boniteza não vai passar. Passa. Opa. Tem gente que hoje não olha as fotos de antigamente. Por quê? Tem raiva. Porque antigamente era perfeito. Agora pode puxar para lá, pode puxar para cá, pode botar um negócio no bicho, pode fazer o que for, nunca mais será do mesmo jeito. Tem umas coisas aí, meu irmão, que aparecem na televisão, que fala que é para ficar bonito, que eu não sei onde é que conhece boniteza daquele jeito. Tem umas coisas que é a coisa mais linda na face da terra, aí quer melhorar, parece um monstro. Tem uma mulher que parece um monstro. E era muito linda. Com todo respeito eu falo. Mas olha, não vou citar exemplo aqui para não causar polêmica. Mas é só você vasculhar as páginas de fofoca e você vai ver, filho. Estica para lá. E põe não sei o quê. E vai para a academia. E parece um troglodita, irmão. E não, mas é lindo. Eu não sei em qual mundo que é lindo. Lindo foi o que Deus fez, poxa.
Rapaz, esse dia eu fui olhar eu no espelho, irmão. Tirei a barba, não adianta. Tá branco já o cabelo. Falei, meu Deus do céu. E quando você tira a roupa, então? Igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Sai desse corpo que não te pertence. Mas é a ordem natural das coisas, irmão. Vai, né? Lembra a pele de bebê? Dá vontade de arrancar aquela pele e botar na gente. Mas não, nós já fomos bebê, não somos mais. Estou falando, não sou contra ninguém melhorar o que tem. Sou contra a pessoa botar a vaidade acima de qualquer coisa, irmão. Aí não conhece ninguém, não conhece a opinião de ninguém. Quer porque quer. Eu estava vendo esse dia, quinta-feira, uma reportagem no Cidade Alerta, né, do Bate. É negócio de polícia. Uma moça, coisa mais linda, 26 anos, negócio de youtuber, não sei o que, influencer, foi fazer lipoaspiração, 26 anos, a coisa mais linda da face da terra, vai fazer lipoaspiração. Aconteceu o quê? Morreu. Coisa mais linda, irmão. Se posasse com fotografia de modelo, ia ganhar muito dinheiro, daquele jeito que estava. Morreu. Para quê? Para que mexer no que já está perfeito? Era perfeito em formosura. Já não está bom, irmão? Quer mais? Isso é soberba. Sabe o que é soberba? É a fase mais alta do orgulho. O orgulho em excessividade se transforma na soberba. E o profeta, o rei Salomão disse que a soberba precede o quê? A queda, mano. Se você vê uma pessoa se ensoberbecendo, achando que é por causa dela, está precedendo. É o próximo passo, é a queda, filho. O último passo antes da queda é a soberba. 18 de novo, vamos lá? Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Nunca mais vai voltar a ser. Para sempre. Nunca mais. Ele perdeu um posto muito alto no céu por causa da soberba, irmão. E vou provar para você que não é. Se no céu foi assim, imagina aqui na terra. Foi, e aí estou pensando eu, obviamente, ou a primeira tristeza que Deus teve no coração. Um próprio filho dele se levantando contra ele. A criação se levantando contra o Criador. Eita, pastor, misericórdia, isso é difícil mesmo. Só que às vezes somos nós, filho. Toda vez que a gente vai contra a palavra de Deus, é como se nós quiséssemos fazer a nossa própria vida do jeito que a gente quer, sem instrução de nada, nem de ninguém. Para quê? Não precisa. Eu sou autossuficiente. Ó o dedinho, ó. Não é não. O que eu faço, pastor? Ora, se arrepende, pede perdão a Deus. Não sou eu, pastor. Então ora pela pessoa. Porque mais do que ninguém ela está precisando. É essa pessoa que tem esse comportamento. Lembra que eu falei? Há um tempo atrás aqui eu dei o exemplo. Se não fosse eu. Se não fosse você, seria outro. Porque junto de nós, eu até melhor do que nós, assim. Lembra que eu falei de Elias? Elias falou, agora só sobrou eu.
Deus falou: como é que é, irmão? Desse ser tolo? Como você, eu guardo mais 7.000. Cabeção. Irmão, não tem, Deus não faz acepção, Ele não separa ninguém, irmão. Nós todos nascemos nesse mundo para dar louvor a Deus, como nós fizemos há pouco. A ti cantarei louvores, diante dos anjos, diante dos deuses, diante dos homens, a ti cantarei louvores, porque só o Senhor é Deus. Coitado de mim. Coitado de mim se o Senhor virar as costas para mim. Mas tem gente que não tem essa percepção. Lembra do rei Nabucodonosor, irmão? O cara se achava o Todo-Poderoso. E era. Ele era o Todo-Poderoso daquela época. Só que esse poder não ficou na mente dele, veio para o coração. E aí é o problema, irmão. Aí é o problema. Deus avisa ele, manda um sonho. Ó, tem uma árvore aí que vai cair. A árvore é muito grande, todo mundo se abastece dos seus frutos, todo mundo descansa da sua sombra, mas ó, vai cair. Ele acorda, chama um, chama o outro, ninguém consegue decifrar o sonho. Chama quem? Daniel. Daniel, você tem um Deus aí que é poderoso, fala para mim o que aconteceu, porque eu sonhei isso. Daniel, quando teve a revelação, chegou, ó, ficou atônito, a palavra fala. Aí Daniel fala assim: que este sonho seja para os seus inimigos, viu? Porque o negócio vai pegar, o bicho vai pegar, tu vai cair. Essa árvore é tu, rei Nabucodonosor. Você está se achando muito poderoso, você vai cair. Nabucodonosor não deu atenção para o que ele falou. E foi tocando a vida, do jeito dele foi tocando a vida. Medita comigo, Daniel capítulo 4. É o próximo livro aí. Ezequiel, logo depois vem Daniel. Capítulo 4. Meu Deus do céu, irmão. Por que o senhor está falando? Eu não sei porque que eu estou falando isso, irmão. Só sei que eu estou falando. Prometo para você que a direção da minha mensagem era outra. Mas Deus fala assim: apaga tudo, tira daí, é a minha, não a tua. Eu falei: sim, Senhor. Sim, Senhor. 28, capítulo 4, versículo 28. Vamos lá. Eu antecipei para você não ficar perdido. Aí fala assim, ó: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Então, quando Daniel falou com ele, se passaram 12 meses, ou um ano. Você vê, irmão, Deus manda o aviso. Não é que manda o aviso e já vai acontecer, que Deus vai preparando. Olha, se a gente não der atenção, a gente cai, filho. Deus está avisando a gente. Deus está falando conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra, e Ele já tinha nos avisado disso. Quer dizer que Ele está falando: ó, estou voltando. A trombeta vai soar. E nego está brincando, nego está achando que isso nunca vai acontecer. Irmão, pode não acontecer até na nossa geração, pode não acontecer na próxima geração nossa, pode não acontecer em 1000 anos, mas um dia vai acontecer. Ou pode ser amanhã, ou eu posso não terminar essa ministração, ué. Vai que ele fala: vamos, puf, vai o microfone cair no chão, porque eu vou subir. O terno vai cair aqui, porque eu vou subir. É soberba? Não é, meu filho, é objetivo. É meu objetivo. Eu vou subir, filho. Não vai ficar bom. As coisas já não estão boas hoje, vai ficar pior, muito pior. Muito pior. Então vamos lá para o Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, 29, ao cabo de 12 meses, a passear sobre o palácio real de Babilônia, olha só a soberba dele. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória
da minha magnificência? Ó, não foi eu? Gastei o que tinha que gastar, fiz a força que tinha que fazer. Eu foi que construí a Babilônia, eu. Uma das piores coisas que Deus avalia o coração do ser humano é a ingratidão, irmão, que está ligada à soberba. Soberba nunca é grato, ele nunca agradece. Ao contrário, se você errou, ele vai pisar em você. E se você acertou, não fez mais que sua obrigação. Soberbo nunca reconhece o esforço de outro, só o próprio esforço. Olha que frase arrogante, irmão. Não é esta grande Babilônia que eu a edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Aí Deus falou: chega. Deus falou: agora eu não aguento mais. Agora você foi longe demais, Nabucodonosor. Olha lá, ó. Versículo 31. Ainda falava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Juízo, irmão. Aqui é juízo. Deus é amor, mas Ele faz a justiça dele acontecer. Chega! Essa foi a sua última declaração como rei. Está na hora de colocar o teu sonho em prática. Você foi longe demais com a sua soberba. Passou de ti o teu reino. Irmão, essa frase parecida um pouco foi com Saul, que Deus falou através do profeta Eliseu. Deus rasgou de ti o teu reino. Chega a dar um arrepio na coluna, irmão. Você imagina Deus rasgando o reino que Ele nos deu? O reino não, né? O reinado. Eu estou rasgando de ti o seu reino. Você não reina mais. Você perdeu o seu reino. E ainda vou te dar uma colher de chá, irmão. Vou te dar 7 anos para você pensar um pouquinho. Só para você pensar diferente. Você não vai ser mais como um homem, não. Sua comida vai ser com os bois. Você vai pastar um pouco para você entender como é que funcionam as coisas. 7 anos, cara. Não precisa a gente passar por isso. 33 fala assim, ó: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até cresceu pelo como penas da águia, e suas unhas como a das aves. Que diabo de monstro que ele virou! Pelo, pena, garra e pastando. Uai, não era ele? Não era para a magnificência dele? Para mostrar o tanto que ele era um magnânimo? Tanto que ele tinha poder? Olha aí, ó. Irmão, é um estalar de dedo, e Deus pode mudar a vida da pessoa. Do ruim para o bom, ou do bom para o ruim. Deus dá ordem, irmão, e cumpre. Deus libera o que o inimigo quer fazer, e Ele faz. Cuidado, muito cuidado. Se passaram 7 anos para o cara entender, e é só o que a gente precisa fazer, entender, filho. Entenda quem é Deus na sua vida, compreenda o que Ele quer de você. Mas passou muito difícil. Não é que é difícil, é que a gente não busca.
A gente busca com os objetivos trocados. A gente quer saber como é que faz para usar o poder de Deus. A gente não usa o poder de Deus, Ele libera para quem Ele quiser. Eu vou fazer oração daqui a pouco. Não quer dizer que Ele vai curar todo mundo, Ele vai curar quem Ele quiser. Ele vai livrar quem Ele quiser. E quem Ele quer? Quem está com Ele, filho. Quem pratica aquilo que Ele fala. Quem busca aquilo que Ele quer que a pessoa encontre. A nossa vontade tem que estar ligada com a vontade de Deus, irmão. Lembra que eu falei esses dias atrás? Se nós agirmos sem a luz da palavra do Senhor, vai ser em vão qualquer tipo de oração. Uma oração tem que ser pautada na palavra de Deus. Por exemplo, esse comportamento chamado soberba. Irmão, faz Deus, me passa longe desse negócio. Eu não quero nem sentir o cheiro desse tal de negócio de soberba. Por quê? Porque eu não quero cair só. Todo mundo que pratica isso cai. O cara estava colado com Deus, caiu. O rei era rei, agora é um bicho. Caiu. Cai. E a gente encontra soberba até na igreja, irmão. Aliás, na igreja que encontra, né? Lucas 18, vamos lá. O rei Nabucodonosor tornou-se rei, irmão. Mas só voltou a ser rei quando ele falou: só o Senhor é que é Deus, não existe outro Deus. E ele falou. Depois você continua lendo Daniel capítulo 4. Eu não tenho tempo de ler toda a história, mas é só que eu preciso falar com você hoje. Achou Lucas 18? Jesus mais uma vez falando por parábola. Mas preste atenção, a história, parábola é uma história, né, que ele conta. Só quem entende é quem tem ligação com ele. Lucas 18, versículo 9, está escrito assim, ó. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e faziam o quê? Desprezavam os outros. Outra característica do soberbo: despreza, não dá atenção. Vai lá, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro fariseu. Fariseu, quem tinha conhecimento, um alto conhecimento das escrituras da época, era o entendido da lei. Fariseu e escriba andavam ali juntinho. Fariseu era quem ministrava, escriba é quem escrevia. Muito bem. Publicano, cobrador de imposto, ladrão. Ladrão. Desde aquela época, filho. Cobrava impostos e cobrava abusivamente. Ladrão. Olha quem está indo para a casa de Deus. Indo para onde? E 2 homens subiram aonde? Ao templo. Fazer o quê? Orar. Cara de pau, hein? Até hoje tem. Fariseu e publicano. Como o fariseu era entendido da lei, presta atenção na oração. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Jesus falando, hein? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano eu não sou ladrão não. Mas falava um tom de voz bem alto, irmão. 12, dá até medo dessa santidade, olha. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha a oração do cara, irmão. Esse tipo de oração não é para Deus ouvir, é para os outros ouvirem. Fariseu. Quer ver? Vou mostrar para ele que eu sei orar, ó. E o irmão chegou agora na igreja, eu vou humilhar ele, quer ver? Ó Senhor, ripa lá para trás,
Chupa bola house. Fala até na língua diferente. A oração do publicano, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou ladrão, Senhor. Estou perdido com esse cara aí. Esse cara é um santo dos santos, eu não quero nem olhar para o Senhor. Irmão, é para você ver as classes de pessoas que nós temos na igreja. Nós vamos ver isso dentro da igreja, irmão. Eles não estavam vindo para o botequim tomar uma cachaça, estavam vindo para o templo orar. E até hoje tem isso. O que eu não quero é que você se compare, meu irmão, a um fariseu daquela época, em nome de Jesus. Porque aí o nosso trabalho falhou, filho. O meu e o seu, de estar aqui ouvindo o que Deus tem para me usar para falar para você. Em casa é a mesma coisa, em nome de Jesus. Eu quero que você não seja um fariseu. Publicano, eu também não quero que você seja publicano ladrão. Mas sendo um publicano de Deus, não entendi, pastor. E reconhece o eu. Meu Deus, eu sou um pecador. Eu não quero mais pecar, não quero mais errar. Eu não quero mais roubar o que é dos outros, eu não quero. Tem misericórdia de mim. Versículo 14, Jesus fala assim, ó: digo-vos que este desceu justificado para casa, e aquele, o fariseu, e não aquele, né, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deixa eu mudar um ditado muito antigo e que nós abrimos a boca às vezes e até blasfemamos quando está escrito que os humilhados serão. Acha aí para mim onde é que está escrito isso na Bíblia. Procure esse texto aí para mim, por favor. Os humilhados serão. Não está escrito isso não, filho. Ué, pastor, a vida inteira falando coisa errada. Mais próximo disso é assim, ó: se eu me humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, Ele a seu tempo me exaltará. Se eu me humilhar. E quando eu for humilhado, então, pastor, não vou ser exaltado? Depende do seu comportamento. Deus falou que os humilhados serão exaltados. Vai ser humilhado sempre. Quer ver como é que funciona? Foi humilhado, alguém te humilhou? É doído, eu sei que é complicado, não é fácil não, já passei por isso também. Passei não, passa. O que eu faço? Engulo seco, tomo uns 2 litros d'água, que é complicado para descer, é ruim para descer. Dá um tempo para digerir, para remoer aquilo, e vou diante de Deus. Pai, me destruiu, Senhor. Olha, o que saiu daquela boca feriu meu coração, me machucou, me magoou, me humilhou. Pai, tem misericórdia dele. Deixa ele fazer isso com outra pessoa, não. Outra pessoa não pode não fazer o que eu estou fazendo. Outra pessoa pode ir para cima dele, pode bater. Toca o coração dessa pessoa, ou ele ou ela. Você está se humilhando, foi humilhado por alguém, está se humilhando diante de Deus, por causa da pessoa que te humilhou. Imagina, pai, vendo você, filho, sendo humilhado por outro filho. Aí o filho vem e fala para o pai: pai, não pune ele não, só mostra para ele que ele está errado. Qual pai que não quer alguém lutando pelo filho dele, irmão? Eu tinha uma tática quando eu era do mundo, quando eu me interessava por alguém, uma mocinha. Eu ia primeiro conquistar a véia, a sogra, ué. Eu ia na raiz logo.
Quando eu estava difícil me interessar por alguém na época, mas quando me interessava, eu primeiro procurava o endereço, eu ia pesquisando, ia me achegando. Um belo dia chega a moça na casa dela, quem está sentado no sofá? Tio, tomando um cafezinho com a dona Maria. Ué, você aqui? É, sua mãe, amiguinho. Aí depois já era, mãe. Por quê? Porque você vai, eu ia, falava bem da filha, né? Sua filha muito bonita, e tal e coisa. E bom, daí eu vou passar meus esquemas para você, não, tá amado. E se morreu? Sempre deu certo. Qual pai que não quer alguém elogiando o seu filho? Estou falando uma malandragem minha, que tinha na época. Hoje acabou, louvado seja Deus. Para me casar com a minha esposa, irmão, eu vim aqui, eu estava em Macapá, eu vim em Maceió, sentei na mesa com o meu sogro, olhei no olho dele e falei, vou noivar com a sua filha, se o senhor deixar. Não, Ed, por mim não tem problema não, você pode ficar noivo. Ele falou, dançou, loura, agora é minha. Vou levá-la. Vou levá-la. Com a sua permissão. Seu Antônio e dona Lindinalva, dona Nalva. Não, meu filho. Ó, ganhou. Olha, e aqui virou. Por que eu estou falando isso, irmão? Não adianta você tratar as pessoas com soberba, irmão. Não adianta você querer mostrar que é alguma coisa. Ninguém precisa saber quem você é. Quem precisa saber se você é alguma coisa ou não, já sabe. Ele já sabe quem você é. Ele quer que você entenda quem você é. Quando você entender quem você é, aí você começa a se aproximar de Deus, irmão. E você vai ver o tanto que precisa ser mudado. Mesmo achando que já estou abafando aqui, mano. Ó, opa, eu 2 vezes por semana jejum. Falei, perdi, eu estou. Eu vou jejuar uma vez. Quando? O cara 2 vezes por semana. Devolvo o dízimo de tudo. Ora, meu Deus do céu. O publicano falou, além de não devolver, ainda roubo. Estou lascado. Perdoa, Senhor, sou pecador. Jesus foi muito bonito quando ele falou, digo-vos que este, o publicano, né? Desceu justificado para a tua casa, para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus precisava disso aqui? Por ele, mas por nós. Ele passou por aqui, não foi por causa dele, foi por causa de mim e de você. Então não jogue fora o que ele fez por você. Porque foi por causa disso aqui que ele é Jesus hoje. Entenda, eu estou reduzindo toda a história dele porque ele foi até o fim. Se ele fizesse tudo e não passasse pela cruz, se não sofresse por nós, até hoje nós seríamos, irmão, fantoches na mão do inimigo. Alguns de nós hoje entram nessa armadilha e continuam sendo fantoches de Satanás por não entenderem, não compreenderem as Sagradas Escrituras. Porque Jesus nos libertou da mão desse maldito. Ele já cometeu o erro dele e ele quer que a gente cometa os erros também, filho. Ele quer que a gente esteja na laia dele. Eu não sou da laia de Lúcifer. Não sou da laia de Satanás. Ele me enganou por muitos anos da minha vida, 20 anos. Mas se não me levou, é porque Deus tinha alguma coisa comigo. E se não me levou quando eu estava no mundo, mexe comigo agora. Eu conto tudo para papai. Não mexe comigo que eu falo com meu pai. Eu, tadinho, caio. Mas Deus não me deixa cair. E eu aprendi isso com Jesus. Filipenses capítulo 2, a gente vai fazer a oração. Filipenses, Novo Testamento. Continua, né? Filipenses, cartas aos Coríntios, 1 e 2.
Aí depois vem Gálatas, depois vem Filipenses. Nós estávamos no Lucas, vem João, depois de João, Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos, Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas, depois vem Filipenses. Capítulo 2. Veja o conselho que o apóstolo Paulo está dando para a igreja primitiva de Filipe, os filipenses. E que esse conselho fique no seu coração de hoje por diante, para que se torne para você também um conselho muito, mas muito pertinente à nossa vida com o Senhor. Ele fala assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação, vontade própria, né? Por engano, ser igual a Deus. Quem teve esse comportamento? Querendo ser igual, por falcatrua, lembra? Lúcifer, caiu. Jesus não, ele sendo Deus, não quis roubar o que Deus era. Versículo 7 fala assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos, sendo Deus, ele preferiu ser como os homens, e não maior do que Deus. Ó, imagina essa proposta: vai para a terra, viver como homem, sem nenhum poder celestial, vai provar que a minha criação tem jeito. Até aí tá bom, mas aí fala, nessa caminhada lá na terra, um curto espaço de tempo. Você acha que 33 anos é muito tempo? Foi muito precoce, né? Hoje, quando alguém falece aos 33 anos, fala, poxa, na flor da idade. Jesus morreu com 33 anos, segundo os historiadores. Pois muito bem, nesse percurso vai haver sofrimento, vai haver choro, vai haver sangue, vai haver morte. Mas para morrer vai ter que ser humilhado, surrado, escorraçado, escarnecido, cuspido. Topa? Quem é que topava receber uma missão dessa, irmão? Jesus topou. Você acha que se Deus falasse isso para Lúcifer, ele toparia? No coração que ele tinha, do jeito que era? Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí preste atenção quando ele estava aqui na terra, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte por cruz, que era a pior morte, a morte para as piores pessoas daquela época, que não é uma morte lenta, não é uma morte rápida, irmão. Antes de ir para a cruz, tinha todo aquele teatro todo, a pessoa era muito humilhada, dependendo do que tinha feito, era açoitado, como Jesus foi açoitado, muito, 40 chicotadas, menos uma de misericórdia, né? Só 39. Meu Deus do céu, não dá para imaginar. As pontas daqueles chicotes tinham garras de osso, de madeira e de metal. A televisão tenta retratar alguma coisa, já causa uma cena forte para a gente, né? Mas não chega perto da verdade não, viu? Foi pior. Foi muito pior. E depois de tudo isso, pregado na cruz, sendo homem, ele não falou, ó, cheguei, mano. Só que quem está falando aqui é o Filho de Deus. Agora vocês prestem atenção, daqui para frente é do meu jeito. Não. Se humilhou. Não vou fazer a minha vontade, Pai. Vou fazer, foi obediente até a morte. Quis fazer muitas vezes a vontade dele? Claro que quis.
Mas se Deus falasse não, ele não faria, não fazia. A mais clara vontade que ele quis fazer dele foi depois que ele soube como é que seria o negócio da cruz. Falou: meu pai, bora pular esse pedaço? Não tem como se eu tirar isso do meu caminho, não. Rapaz, o bicho vai pegar, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus falou: não tem jeito não, você vai ter que passar. Pode contar comigo. Foi obediente até a cruz, irmão. Até a morte, e morte por cruz. Será que valeu a pena? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os meus joelhos já se dobraram. E daquele dia para cá, se dobram, se dobram, se dobram, se dobram. Minha língua já confessou, e confessa todas as vezes que necessário for, mas com o coração. Não é para inglês ver, não é para o publicano falar: vixe, se depender de mim, eu estou perdido perto desse cara. Não, eu sou como o publicano, eu sou como o fariseu, só que as minhas atitudes são diferentes. Eu quero correr da soberba, irmão. Não é bom o fim, você já viu. Não é bom. Eu quero que você compreenda que quando o nosso coração é tomado pela soberba, o próximo passo que nós vamos conhecer vai ser duro, vai ser a queda. Mas quando a obediência toma conta do nosso coração, próximo passo, ainda que tenha humilhação, sofrimento e dor, vai ser a exaltação do Senhor. E eu quero você sendo exaltado, não por mim, não por ninguém. Eu quero ver você sendo exaltado pelo Deus que nós servimos. Amém? Fecha a tua Bíblia, você já ouviu tudo que tinha que ouvir. Agora pratique em nome de Jesus. Fique de pé. Quero me despedir do pessoal de casa. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e sua família. Eu volto às 19 horas com o culto da noite que aguardo por você. Fiquem todos em paz em nome de Jesus.